E aí pessoal, tudo bom? Essa semana eu recebi uma pergunta muito interessante. Me perguntaram como é que está a minha relação com Deus depois do fato ocorrido. Então, eu queria responder essa pergunta muito interessante, deixando uma reflexão para que eu e você, a gente pudesse refletir e mudasse. Bastava mudar uma palavrinha para a gente conseguir entender e nos fortalecer. Eu não posso mensurar, o que você está passando, até porque a dor, cada um tem a sua, cada um tem a sua tribulação, e até porque as lágrimas, a gente sabe, é 1% de água e 99% é de sentimento. Mas eu queria te dizer uma coisa, eu queria fazer uma reflexão com uma história, e vocês já sabem, muitos já conhecem, mas é muito interessante, é bem rapidinho, É a história de José, José foi o 11º filho de Jacó, fruto da relação com Raquel, e ele era um menino muito mimado pelo pai, O Jacó adorava José, Então, não só por ele ser novo, jovem, mas para ele ter aquele carinho muito grande por José, E José não era bem visto pelos irmãos, Vocês já sabem a história, que José teve aquele sonho que os irmãos se curvavam, perante a ele, e ele já, depois que ele contou aquele sonho, os irmãos que já tinham uma grande inveja de José e um pouquinho de revolta de que ele estava sempre aquele filho mimado. Ele ganhou aquela túnica muito bonita, muito linda que o pai deu, e aí tudo isso juntou para que os irmãos infelizmente jogassem ele no poço, E eles jogaram no poço, e nesse mesmo momento que eles jogaram, o irmão mais velho saiu, e 2 deles que ficaram tiveram uma decisão de vender para o mercadante que passava na época, um comerciante, e José foi vendido. Ele foi vendido como escravo e levado para uma terra distante, que é uma terra de cultura totalmente diferente, que ele jamais tinha visto, poderia ter ouvido, mas jamais ter visto, e ele foi parar como escravo, e ele devia o tempo todo, naquela viagem, naqueles momentos todos, naquela passagem toda que ele teve, ele deve ter tido a mesma frase que a gente fala, Por que, meu Deus? Por quê, A gente sempre acontece isso, a gente sempre pensa e acaba proferindo isso, e ele deve ter também pensado, mas ele sempre tinha essa certeza de que Deus estava com ele, e ele jamais desistiu dessa certeza, jamais desistiu dessa fé, e ele foi vendido para o chefe da guarda, o Potifar, o general, o cargo máximo da guarda, que chefiava todos os soldados, e ele foi vendido, foi trabalhar dentro da casa de Potifar, e o Potifar sentiu uma diferença em José, viu que ele tinha uma capacidade muito grande de organização, de criatividade, de tudo, e nisso quem observava ele era a esposa do Potifar, e infelizmente ela tentou seduzir José, e José se negou, e José acabou, quando escapou da sedução, teve uma parte da roupa dele agarrada, que a esposa do Potifar ficou conseguiu capturar, e aquilo foi a prova de que a prova contrária, do fato se deu ao inverso, de que ela disse que ele seduziu ela, por isso que ela estava com a roupa, que ainda conseguiu rasgar a roupa dele. E infelizmente José foi parar onde? Na prisão. Além de ser levado para uma terra estranha, talvez ele perguntou tantos porquê, Senhor. Por que eu estou aqui? Se eu não fiz nada, se eu tinha pai, se eu tinha irmãos, se eu era um jovem e meu pai me adorava, e agora eu estava naquela terra estranha, ainda preso. E na prisão, mais uma vez, a organização dele, ele acabou sendo o chefe da prisão, que Potifar deixou ele como chefe no sentido de organizar a prisão, administrar a prisão. Ele começou a administrar. E José, o faraó, teve um problema com o copeiro e com o padeiro,
e o copeiro e o padeiro foram presos, foram parar na prisão. E eles tiveram um sonho e falaram para José que não estavam entendendo o sonho que cada um deles tiveram. E José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, e infelizmente no sonho do padeiro, o padeiro ia ser morto e o copeiro ia ser liberto, ia continuar trabalhando para Faraó. E assim ocorreu. Só que José falou para o copeiro: o dia que você estiver com o Faraó, lembre-se de mim, fala dele para mim. E uma vez servindo o Faraó, você já sabe a história, o copeiro escutou que o Faraó teve um sonho e ninguém conseguiu revelar. Ele chamou todos os sábios, todos os adivinhadores, mas ninguém conseguiu revelar. Você já sabe que aquelas 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas gordas e 7 espigas magras, que na verdade era um sonho só, né? Que todas as vacas gordas comiam as magras, todas as espigas boas gordas acabavam devorando as espigas ruins. E você já sabe que o sonho ninguém conseguiu revelar, somente José. José foi chamado por causa do copeiro e chegou lá e disse para o Faraó que Deus iria ajudá-lo a interpretar aquele sonho, e falou para Faraó que o sonho tinha como significado um só, que haveria no Egito 7 anos de fartura, de abundância, e depois 7 anos em que a terra não iria produzir um alimento. E Faraó ficou assim abismado e ficou super feliz de que uma pessoa conseguiu interpretar aquele sonho, e deu a ele nada mais, nada menos do que o cargo de ser o governador do Egito. Isso representava na época o quê? Que o Egito era a nação mais poderosa do mundo. O Faraó era o homem mais poderoso do mundo, e abaixo dele quem estava? Um hebreu, José. Né? Aquele rapaz que talvez várias vezes também, né, caiu de joelho, né, e perguntou para Deus por quê? Por que tudo isso? E ele agora era o homem mais poderoso do mundo abaixo do Faraó. E José simplesmente, nada mais nada menos do que nos 7 anos de fartura, colheu alimentos, guardou alimento para os 7 anos em que haveria fome na terra, em toda a terra, não somente do Egito. Vieram pessoas do mundo inteiro conseguir alimentos no Egito. E graças a José, que é aquele rapaz que talvez não entendeu nada do que estava acontecendo e perguntou tantas vezes: por que, Senhor? Por que está acontecendo tudo isso? Deus tinha um pra quê. O pra quê de Deus era justamente para que José conseguisse guardar alimento para salvar milhares e milhares de pessoas, inclusive a parentela, os irmãos e o pai Jacó, né, que vieram depois ao Egito, que graças ao alimento recolhido por José, administrado, né, por José nos 7 anos de abundância, matou a fome de milhões de pessoas no Egito. Talvez a gente tenha que mudar o porquê para o para quê. Porque quando você muda o porquê do para quê, você começa a perceber, começa a receber respostas. As coisas começam a fazer sentido. Aquilo começa a ser um alento para você. No porquê você não consegue mensurar, você não consegue identificar nada. Você só consegue talvez chorar e ficar cada vez mais perdido, igual a areia movediça. Quanto mais você mexe, mais você cria um buraco cada vez maior, e você se afunda. E no porquê, quando você muda para o para quê, no para quê você começa a entender que ali houve uma decisão de Deus, houve uma permissão de Deus para que outra coisa acontecesse através daquele problema. E talvez com essa mensagem você consiga entender, talvez a sua dor, talvez o seu problema, talvez o problema do outro, consiga passar essa mensagem adiante e você consiga enxergar de que existe sim um para quê nas coisas. Semana passada mesmo aconteceu uma coisa para mim, eu fiquei tão chateado que eu permiti, do nada eu deixei acontecer.
E eu falei, poxa, por que eu permiti? E hoje eu vejo que existe um motivo. Estou até feliz que o pra quê hoje eu consigo enxergar. Hoje esse pra quê para mim está sendo bom, porque ele tem o fato ocorrido tem hoje um propósito, tem um pra quê, para que eu conseguisse obter aquele resultado melhor, para que eu conseguisse desfrutar, nesse meu caso específico, de um tempo melhor, de um desenvolvimento melhor no âmbito daquele problema, daquilo que ocorreu. Então, eu espero que você também consiga enxergar o para quê, e essa diferença das palavras consiga fazer consiga trazer muita e muita paz para você, independente do seu problema. Fique com Deus. Que Deus te abençoe. Amém.